Olá, pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha aqui em mais um Prosa com Luiz Fernando, esse nosso bate-papo diário, aqui às terças-feiras, toda semana. O nosso encontro marcado, você já sabe, esse Prosa com Luiz Fernando, um bate-papo muito bacana, que toda semana traz uma personalidade aqui da nossa cidade, São Bernardo do Campo, que discute problemas, discute desafios e, por que não, apontar soluções aqui para nossa querida São Bernardo do Campo. Hoje, um convidado muito especial, mas antes de apresentar esse nosso convidado, fazer aquele convite para você de sempre, que eu peço aqui para você, gentilmente, vai lá nas redes sociais do deputado Luiz Fernando PT 13, tudo junto, vai lá, curte, comenta, manda mensagem para a gente, manda comentários, e vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente possível. Convidado muito especial hoje nesse Prosa com Luiz Fernando, Dr. Dib, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui nesse Prosa com Luiz Fernando, viu? Obrigado. Que é isso. Eu que fico honrado com o convite. Maravilha. Gente, eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Dib, mas no decorrer do nosso prosa aqui, ele vai discorrer porque o currículo é imenso. O Dr. Dib nasceu na cidade de Garça, no interior de São Paulo, em 1946. Filho de Adib Moisés Dib e Olga Zayat Dib. Mudou-se para São Bernardo do Campo antes de completar um ano de vida. É pós-graduado em saúde pública e administração hospitalar, sendo especialista em cardiologia. Começou na política em 1974. E daí por diante, nós já sabemos a história do Dr. Dib, quem mora em São Bernardo já há um bom tempo, foi prefeito da nossa cidade, foi deputado federal, foi diretor da Anvisa, presidente, né? E ao decorrer do nosso prosa, ele fala mais sobre a história dele e vocês vão conhecer melhor quem é esse convidado especial de hoje. Deputado Luiz Fernando, nosso convidado muito especial de hoje desse Prosa com Luiz Fernando. Queria te saudar, Cosmo, saudar todas e todos que nos acompanham e saudar esse que hoje eu já estou quase podendo chamar de irmão, uma pessoa que eu sempre admirei muito, um grande articulador, um grande homem público, né? Foi vereador em São Bernardo, foi secretário de saúde em São Bernardo, foi vice-prefeito da nossa cidade, foi prefeito reeleito em São Bernardo, né? Investiu sempre muito na educação, no cuidado. A pessoa que nós tivemos em lados opostos, mas eu sempre o admirei, né? Porque é um grande homem público e que me abraçou essa nossa pré-candidatura, né? E está fazendo mais pré-campanha, na verdade, do que eu. E eu quero te dar as boas-vindas, Dr. Dib, nesse Prosa com o Luiz Fernando, e dizer da alegria de caminhar ao teu lado, da alegria de tê-lo conosco nessa jornada. Bom, boa noite a todos. Eu queria dizer que a alegria é minha de poder estar aqui nesse programa, mas estar na campanha do Luiz Fernando. A gente está caminhando junto já faz mais de ano, né, Luiz? É verdade. E eu vejo no Luiz a pessoa certa, no momento certo para São Bernardo. Nós precisamos de uma renovação, de um modelo de gestão, de um gestor público. Eu tenho certeza que você, Luiz, vai governar São Bernardo como acho que São Bernardo nunca foi governada. E eu tenho certeza absoluta que você fará um governo melhor que o meu, melhor que o do Luiz Marinho, e não vou nem dizer que é muito melhor que o atual, porque esse é muito ruim. É verdade. Doutor Dib, a gente percebe no seu tom de voz, da forma como o senhor fala com os nossos telespectadores nas redes sociais, da serenidade de quem tem uma vasta experiência, de quem sabe exatamente o que está falando, deputado Luiz Fernando. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, esse Prosa com Luiz Fernando, que o senhor falasse um pouco da sua relação com São Bernardo do Campo. O deputado Luiz Fernando fala que ele é um São Bernardense de coração, e parece que o senhor é mais um São Bernardense de coração, de corpo e alma. Eu queria lhe ouvir sobre a sua relação com a nossa cidade. Então, eu vou contar uma história que provavelmente, um caos, provavelmente eu nunca contei em público. Opa, isso é exclusividade no Prosa com o Luiz Fernando, hein? Eu devo muito a essa cidade. As pessoas não têm ideia de quanto eu devo.
Eu devo praticamente toda a minha vida, né? Eu era bancário, meu pai tinha uma loja na Marechal Deodoro. Loja do quê, doutor Dib? Era mais de calçados, Tá. mas vende outros Uhum. produtos também, Tá. mas era mais de calçado. E eu resolvi fazer medicina, né? Mas naquele ano que eu estava fazendo o cursinho, houve um problema jurídico na loja do meu pai, Tá. por causa do inventário do herdeiro, e a loja foi fechada e perdemos quem patrocinava o pão, Tá. né? E foi um pega para capar, né? E eu entrei na faculdade de Botucatu, era gratuita. Unesp. Unesp. Ainda não chamava Unesp. Tá. Era a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Uhum. Eu me inscrevi na faculdade, mas eu tinha que morar, né? E tinha que comer, né? E tinha que pegar 4 ônibus por dia para estudar, porque a faculdade era das 8 às 6, e às vezes à noite. E não podia trabalhar. Então, eu me vi numa situação bem difícil. Ou largava a faculdade, ou arranjava um... Eu fui na Secretaria de Educação de São Bernardo. E aí eles falaram, nós não podemos te dar bolsa de estudo porque a tua faculdade é de graça. Eu disse, tá bom. Aí virei as costas. Falei, quer saber uma coisa? Eu vou falar com o prefeito. Quem era o prefeito da época, doutor Dib? Aldino Pinotti. Dino. Mas eu não consegui falar com ele. Mas eu fui no gabinete dele. O chefe de gabinete chamava André Mussolini. Você vê que eu não esqueci o nome dele. E ele era bravo. Aí eu falei assim, eu queria falar com o prefeito. Ele falou assim, por que você quer falar com o prefeito? Aí eu contei a minha história de que eu entrei na faculdade, mas a faculdade era de graça, mas eu tinha que gastar para fazer a escola. Ele ouviu, ficou pensando, ele falou, você sabe escrever a máquina? Eu sei, eu era bancário. Senta lá e escreve uma carta para o prefeito. E sentei e escrevi uma carta para o prefeito. Bom, eu ganhei uma bolsa de estudo de 6 anos, nunca alguém pediu para ser reembolsado. E quando eu me formei, o prefeito de então ligou para o meu pai e pediu para mim vir na prefeitura pegar um emprego de médico da prefeitura. Naquela época não tinha concurso. Que história. Que história. Você acha que eu devo muito ou muito para São Bernardo? O engraçado, deputado e doutor Dib, quando o senhor fala e trouxe essa história aqui com exclusividade no Prosa com Luiz Fernando, dá para ver que o senhor ficou um pouco emocionado, é para ver Sim. nos seus olhos. Eu ainda, o quanto isso de vez é em quando, eu bacana, choro. né? Porque vem do coração, né? É coisa de vida que ficou para sempre, né, deputado? Que coisa bacana, né? É, fantástico. Então, quando eu virei prefeito, né, o que eu fiz? Arranjei para as faculdades, os cursos superiores, cursos de língua, pagarem dívidas tributárias com bolsa de estudo. E é uma história fantástica, interessante, né? E a vocês que nos acompanham. Eu tenho dialogado muito com o Dr. Dib sobre a cidade, né? E, como disse o Dr. Dib, há mais de anos a gente vem, acho que questão de uns 2 anos, a gente vem fazendo encontros, né? Começou tudo com aquele café na padaria que o Donizete organizou, Isso. né? E que foi a nossa reaproximação. E assim, é muita sabedoria, né? Muita vivência. O Dr. Dib, ele conhece essa cidade como poucos, né? Hoje nós não temos nenhum político na cidade que conheça a história de São Bernardo, né? O Dr. Tito Costa se foi há pouco tempo, né? E talvez conhecesse tanto quanto, mas o Dr. Dib é a história de São Bernardo, né? Quantas gestões passou, quantos cargos ocupou aqui, né? E é uma pessoa extremamente querida e que vem me ensinando muito nesse período, né? Até de como fazer política, Cosmo, porque pensa um articulador, né?
nato, assim, de uma vivência e tal. Conhece o ser humano como ninguém, né, Dini? Eu aprendi a conhecer as pessoas, né? É verdade. Acho que médico facilita. Ajuda, né, doutor Dib? Ajuda um Até porque ele bocado. conhece o coração do peão, então conheço. Olha que coisa mais interessante nesse. E eu falo sempre para você que está aí do outro lado, nos acompanhando nas redes sociais, às terças-feiras, semanalmente, que esse Prosa com Luiz Fernando é uma coisa muito bacana, porque além de discutir questões relacionadas à nossa São Bernardo do Campo, dos desafios, dos problemas, e apontar soluções também, a gente traz histórias, a gente traz causos, contos, que é muito bacana, que é uma coisa séria, mas também é uma coisa bacana, divertida para você que está aí do outro lado. E olha só que coisa bacana aqui deste nosso prosa de hoje. Através de uma aproximação de um café, numa padaria, olha o que isso se tornou. Doutor Dib, o senhor não se cansa de falar por que o senhor resolveu andar junto com o Luiz Fernando, e o senhor fala que é o mais capacitado nessa caminhada, essa pré-campanha à Prefeitura de São Bernardo do Campo, este ano que é um ano muito importante, mas o senhor, com essa sua larga experiência aí na política, medicina, como secretário também, como é que o senhor está enxergando nossa cidade atualmente, doutor Dib? Com muita preocupação. Primeiro que foi instituído um projeto muito mentiroso sobre a situação real da cidade. Calaram a Câmara Municipal, calaram a mídia e se divulga visões distorcidas da realidade são bernardense. A gente vive em qualquer área problemas extremamente graves. Como eu sou médico, eu queria dar um exemplo. Tá. São Bernardo teve uma época que as gestantes tinham que dar luz em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires. Não nascia nenhuma criança em São Bernardo. E olha a potência que é a nossa cidade. A gente, com muita briga, muita discussão, conseguimos fazer o hospital lá no Rude Ramos. E como que a gente construiu o hospital? Hospital Municipal Universitário. Entregamos para a faculdade, para a cadeira de ginecologia e obstetrícia, uma maternidade que virou exemplo na América Latina. Foi o primeiro hospital da América Latina que fez uma cirurgia intraútero. Só nos Estados Unidos e um país da Europa tinha feito. Foi o primeiro banco de leite do Brasil. Foi a primeira casa da gestante que elas moravam na casa para ter cuidados médicos de 24 horas. Aí o atual prefeito resolve fazer os negócios imobiliários que ele costuma fazer. E construiu um hospital para fechar o Hospital Municipal Universitário, HMU, de Rude Ramos. Ele constrói um hospital mais moderno, com equipamento mais moderno, compra tudo. Quem pagou não é a prefeitura, é o povo de São Bernardo, quem vai pagar. E o que ele faz com o hospital? Ele tira a faculdade. É esse a pessoa que está preocupada com a qualidade da vida das pessoas. O que aconteceu? Eu não estou denunciando quem está lá. Eu estou dizendo que merece uma investigação profunda do que está acontecendo. Policial. Né? Policial. Por quê? O número de óbitos, o número de descaso do atendimento, fraturas, esquece gás, morte de gestante, isso tem que ter uma investigação. E quem é a empresa que está lá? Ninguém sabe. É uma empresa quarteirizada. O que quer dizer isso? A prefeitura terceiriza com a fundação. A fundação, em vez de trazer a faculdade, que é o que está implícito, não, contrata uma quarta empresa, que, por acaso, todos os profissionais são sócios. É mais cooperativa do que empresa.
E aí, quem que diz, quem que atestou a qualidade dessa empresa? Ninguém. Porque antes era a faculdade, professores, doutores, defensores de tese, especialistas. E hoje? Não, hoje a gente não sabe quem é. A vida humana dessa gestão está sendo tratada como negócio. Então você imagina hoje o ambiente na sala de espera dos pré-natais de São Bernardo. Todo mundo, todas as mães tremendo de medo de dar luz no hospital, que não sabe quem vai atender. Situação muito grave. Isso em nome do quê? De modernidade? O hospital. Aqui em São Bernardo não tinha o Hospital da Mulher, mas tinha o HMU. Que virou referência. Que virou referência internacional. E, de repente, a gente fecha, está lá abandonado. Para abrir um outro. Beleza. Se fosse com qualidade na assistência. Porque o que importa é a vida das pessoas. Não é se o prédio é bonito ou é feio. Nós abandonamos as pessoas. Não só na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na área do transporte. As pessoas não têm importância. O que tem importância é pintar de azul, pintar de rosa, pintar de branco, construir prédio, vender os terrenos da prefeitura. Isso é importante. Não é importante a vida das pessoas. E a gente está com o Luiz Fernando porque nós sabemos que ele tem a visão de olhar para as pessoas. E a função do governo é ajudá-las a ter uma vida melhor. Melhor que ontem, melhor que anteontem, mas muito melhor amanhã. E isso foi abandonado nesses anos. A cidade empobreceu, as pessoas perderam seus empregos bons. Hoje é subemprego de tudo. Nós não podemos assistir a isso e achar que a cidade tem desenvolvimento econômico. Como que uma cidade tem desenvolvimento econômico se o valor dos imóveis é a metade do que 10 anos atrás? O que é desenvolvimento econômico? Tem que ser desenvolvimento humano. Não tem desenvolvimento humano, piora da qualidade da educação e da saúde, da segurança, e ainda nós devemos praticamente um orçamento aqui em São Bernardo. Onde que está o tal do desenvolvimento aqui da cidade? É propaganda enganosa. Eu, há pouco tempo, eu disse da São Bernardo das mídias e da São Bernardo real, né? E, assim, o prefeito, atual prefeito, ele vem de uma cidade que a população acha que é, mas não existe essa cidade. É uma cidade segura. Não, hoje os índices de violência, de roubo, de furtos, de homicídios na cidade disparou. O valor do seguro de automóveis subiu violentamente, porque aqui rouba-se muitos veículos. Aí você pega o seguinte, todos os programas sociais que existiam, que vinham anteriores a Dr. Dib, tinha a Fundação Criança, por exemplo, de 1974, né? Eu não sei quem era o prefeito nessa época, mas ele fechou. Mas ele fechou e ele encerrou todos aqueles programas que não era do Luiz Marinho, não era do Dib, não era do Maurício, não era, que vinham na cidade e que cada prefeito que passou trabalhou para melhorar, né? Ele encerrou tudo, né? Todos esses programas sociais, o esporte, ele zerou também, né? Aqueles programas como o Tigrinho, que cuidava dos meninos, das antigas escolinhas do Dib, né? Do Zé Rossi, que veio e tal, ele praticamente encerrou tudo. E assim, você pega o nível de endividamento, aonde foi esse dinheiro? Porque você se endividou para fazer alguma coisa, não, mas nada foi feito, a não ser praças, parques e asfalto, né? Então ele vem de uma cidade, no marketing, que é muito importante você, né, que está nos acompanhando, ouvir o ex-prefeito William Dib, né, o político William Dib, um homem sério, um homem ilibado, né, está trazendo, ou seja, é muita mentira, né? A saúde, o Dr. Dib destacou o Hospital da Mulher, mas hoje as pessoas vão
na UBS não tem médico, não tem remédio, não tem exames, não tem cirurgias, não tem vagas para se internar, né? Então, assim, está o caos na saúde de São Bernardo hoje. As empresas indo embora uma atrás da outra e o prefeito nenhuma medida faz. Um prefeito que fez a opção de não buscar recursos no governo federal em detrimento de moradias, de progresso da cidade, acabou de perder um instituto federal que foi para Diadema e Mauá, porque não se interessou, não tirou o bumbum da cadeira para ir para Brasília, para negociar, para buscar, não foi buscar moradias no Minha Casa Minha Vida, toda a região crescendo, e hoje São Bernardo, a se manter na mão desse povo, viraria uma cidade dormitório. É sério as condições, né? Dr. Dib vem dialogando comigo essas condições há mais de ano, né? E ele não tem bola de cristal, mas falou: "Olha, Luiz, do jeito que está indo, isso vai ficar muito feio, né, Dr. Dib?" Não, nós estamos num momento assim de não ter volta. Tá. Nós não vamos conseguir. Se passar do ponto, não há mais jeito de recuperação. E é uma cidade que tem rodoanel, enchente de imigrantes. Você não pode achar que é qualquer cidade, né? A crise econômica brasileira atinge todos os municípios. Como que você pode explicar que Santo André, que tinha metade do orçamento de São Bernardo, tem um orçamento praticamente igual? Como que você vê São Bernardo não tem investimento imobiliário e Santo André inúmeros investimentos na cidade, não só no comércio, na indústria, nos serviços, na habitação? Alguma coisa está errada. Nós precisamos comparar. Não, mas aqui é por causa da pandemia, aqui é por causa da crise. Não, mas teve pandemia lá também. É inacreditável. Teve no mundo inteiro, teve no planeta Terra. E as pessoas conseguem se superar e a gente está andando para trás, né? E ele não vendeu qualquer imóvel de São Bernardo, ele vendeu as principais secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Serviços Urbanos, agora está vendendo finanças. Também. Então, e onde que vai parar isso? E onde se aloca a educação, a saúde, a finanças? Eu não tenho a menor ideia. E ele vai alugar, né? Porque não tem outro imóvel. Daqui a pouco ele vai vender o Paço. Né? Não, mas é esse o rumo. Situação. Ele vendeu as principais. Falta ele vender a Secretaria da Saúde e o Paço, o resto... Né? Doutor Dib, o senhor se elegeu vereador em 1992. Eu vou pegar esse recorte. No começo do nosso bate-papo, o senhor falou a questão dos vereadores junto com o atual prefeito dessa cidade. Eu também queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores que nos acompanham aqui no Prosa com Luiz Fernando, semanalmente, às terças-feiras, da importância também desta pré-campanha para os pré-candidatos a vereador na cidade, porque também são muito importantes. A população também tem que ficar atenta, não é, doutor Dib? Com certeza. A população deve procurar votar numa renovação. Uma Câmara que se cala perante o que está acontecendo, você não vê e todos, na prática, excetuando os 3 do PT, todos estão com eles, mostra, né, a subserviência, não ideológica, a subserviência ao projeto de vender a cidade. Eles, em menos de 5 minutos, autorizam a venda do imóvel, tipo Secretaria de Educação. Que discussão que houve, que diálogo que houve, que benefício que isso ia trazer para a cidade. A construtora, a gente sabe o benefício. Porque se você quiser construir em São Bernardo, você tem um limite de ocupação do solo. Quando você compra um terreno da prefeitura, esse limite está aberto, porque o terreno era da prefeitura. Então, essa é a lei de São Bernardo. E que os vereadores compactuam diretamente. Compactuam. Ninguém fica indignado. Nós temos que mostrar
a nossa capacidade de ficar indignado. Nós estamos perdendo essa capacidade. Nós temos que mostrar indignação. Nós não podemos aceitar isso e ficar calado. Então, eu voltei para a política porque eu não quero mais ficar calado. Isso não pode estar acontecendo na cidade que eu devo tanto. E tem um candidato como o Luiz, mas ele é de partido que você nunca teve. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu quero saber o que é bom para a minha cidade, o que é bom para as pessoas daqui. Esse é o compromisso. Eu lembro de uma coletiva de imprensa, me permite, deputado, doutor Dib, uma coletiva de imprensa recente, mês passado, onde o senhor participou, e aí fizeram uma provocação com o senhor, tipo, exatamente nessa questão do Partido dos Trabalhadores e com o Luiz Fernando. E eu lembro exatamente o que o senhor falou, eu estava presente nessa coletiva de imprensa, e o senhor falou assim, mas a minha questão é muito maior. A minha questão é ver o pré-candidato Luiz Fernando como o mais capacitado, o mais preparado, preocupado para que São Bernardo volte a ter um desenvolvimento, ter humanidade, tenha exatamente isso que o senhor falou, desse grande guarda-chuva de políticas públicas. Não, porque eu nunca tive inimigo na política. Eu tive adversário. Como eles também viram em mim o adversário, não o inimigo. Uhum. Não tenho essa mania de quem não pensa como eu é meu inimigo. Não. Quem não pensa como eu é meu adversário de ideia. Podemos comer pizza junto, podemos conversar, dialogar como ser humano. De forma civilizada. Civilizada. Agora, não é possível a gente não pensar no bem comum. Não é possível a gente assistir isso. Eu peço para qualquer pessoa ir numa UPA, numa UBS, ver o que está acontecendo. Não escolho, vai em tal bairro. Vai lá, no bairro que você quiser. Onde você quiser, vai lá ver. E ver se isso é real. Isso não pode ser real. Isso está acontecendo alguma coisa de grave na cidade. Você conseguiu ter uma casinha, um apartamento, com muito sacrifício, paga mais IPTU todo ano, e teu imóvel vale menos que a metade do que há anos atrás. Tem algo errado. Né? Tem algo errado. Muito errado. E, deputado, trouxe esse recorte da questão da vereança, deu exemplo da primeira eleição do Dr. Dib em 1992 para vereador, para que a gente traga essa discussão e quem nos acompanha do outro lado, nas redes sociais, Luiz Fernando, PT3, tudo junto, entenda exatamente da importância de eleger um legislativo eficiente, competente, comprometido com o desenvolvimento e, acima de tudo, com a capacidade de transformar a cidade. Né? Sem dúvida. Eu acho que o Dr. Dib ele foi direto ao ponto, como sempre faz. Não dá para continuar da forma que está. A cidade está sendo desmontada. Que se construiu ao longo de séculos. Vem um prefeito e começa a desmontar. Quando ele vende o prédio da Secretaria de Educação e a Câmara Municipal, sem qualquer debate, em 5 minutos, diz amém ao prefeito, eles deram as costas para quem? Para a cidade, para essa história, para o povo de São Bernardo. Sabe o que aconteceu com a educação? Ela está alocada em locais inapropriados. O Dr. Dib construiu, à época dele, quando prefeito, um centro de excelência para a formação dos profissionais de educação, chamado Senforp. Um prédio moderno, à beira da Anchieta. E qual é a lógica? Foi um prédio concebido para ser um centro de formação. Para que ele serve? Para ser um centro de formação. Nos corredores foram alocados corredor, não é salas, em corredores foram alocados alguns profissionais de educação, mas não coube todos lá. Bota uma turma lá no poupa-tempo. Mas não coube todo lá. Fica em casa você, faz o teletrabalho, fica trabalhando em home office. E aí onde guarda as coisas da secretaria, põe um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você destrói uma política de educação que sempre foi exemplar na nossa cidade. Eu cheguei aqui em 1992, o Dr. Dib se elegendo vereador, e eu cheguei nessa cidade.
E eu conto, doutor Dib, que minha esposa colocou meus filhos, o mais velho, numa escolinha ao lado de casa. Aí chegaram para ela, a vizinha falou, você está errada. A escola da prefeitura é muito melhor. Sempre se pagou muito, sempre se trabalhou muito. A educação sempre foi a menina dos olhos dos prefeitos que passaram por São Bernardo do Campo. Aí chega alguém que não era talhado para aquele cargo e começa a destruir essa política. A saúde, né, ela tomou um choque verdadeiro. Todos os prefeitos vieram, mas teve muito recurso quando o Luiz Marinho foi prefeito, a ponto de trazer 9 UPAs, um hospital de clínicas, se começou um hospital de urgência e emergência, mas ele acabou com a política de saúde. Hoje São Bernardo tem os melhores prédios, mas não tem médico, não tem enfermeiro, não tem remédio. Os profissionais que ali trabalham são desvalorizados. Doutor Dib, olha só, nós estamos perdendo professores da rede pública para Diadema, para Mauá, para São Paulo. Eles prestam concurso lá e vão embora. Então, professores da nossa rede estão indo embora daqui. Médicos, o doutor Dib traz uma denúncia. Hoje, os médicos não querem trabalhar aqui porque São Bernardo, primeiro, você não tem segurança jurídica, você é contratado por quarteirizados, né? Segundo, ganham mal. Então, ninguém quer vir para cá. Normalmente tem vindo residentes para cá, médicos recém-formados, né? E os nossos especialistas estão prestando concurso fora daqui e indo embora. Aquilo que todos os prefeitos vieram construindo foi destruído, né? Então, a gente vive hoje uma situação, e os vereadores são coniventes com isso. Falta médico, a culpa é do prefeito, mas e o vereador? O doutor Dib tem dito o seguinte, de 28 vereadores, 25 vereadores são ligados ao atual prefeito. Quem são esses vereadores? Todos os vereadores ligados ao Alex, ligados ao Marcelo Lima, são ligados ao prefeito. Ou seja, doutor Dib, numa entrevista que ele, para minha honra, ele declarou apoio à nossa pré-candidatura, perguntaram para ele, mas por que o Luiz Fernando? Ele falou, porque é a única mudança, os três estão juntos. E é fato, né? Os três estão juntos com a opção deles. Esse governo, ele não é um governo só do Orlando, é um governo do Orlando, o vice é o Marcelo e o Alex faz parte. Tem 3 secretarias, o Alex Manentes, né? O Marcelo várias, o prefeito. Então é um grupo que vem destruindo as políticas da cidade, né? E cabe a nós, né, reconstruirmos a cidade, trazermos novos investimentos. O Dib traz a questão da crise econômica que a cidade passa. Quando as empresas começaram a sair, a prefeitura não reagiu, porque se São Bernardo é a segunda melhor cidade para se investir, doutor Dib, por que as empresas estão saindo, então? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, e a população ela não se deu conta ainda. Nós temos andado pelo comércio, nas nossas visitas, e os comerciantes dizendo o seguinte, olha, estou fechando, olha, caiu o meu movimento. Por quê? Porque a população está desempregada. Aquelas massas salariais que eram pagas para os funcionários dessas 12 empresas, grandes empresas que foram embora da cidade. Essa massa era gasto aqui no restaurante, na padaria, no açougue, na quitanda, na manicure, na cabeleireira, no comércio de forma em geral. Então, hoje, a situação que nós estamos passando é uma situação crítica, muito crítica, né? E assim, por isso, eu e o doutor Dib demos as mãos, assim, me perguntaram, doutor Dib, recentemente, uma pessoa falou assim, é que se juntou você e o doutor Dib? Eu falei, são 2 pessoas que amam a cidade e que qualquer diferença eventual que tivesse, deixamos de lado, demos as mãos, né? E com as pessoas de bem, estamos nos juntando, muita gente vindo para essa caravana, uma caravana de recuperação, uma caravana para virar esse jogo, né? Eu que fui dirigente de futebol, nós precisamos virar esse jogo, né? E uma caravana que eu digo a você, Cosmo, assim, do bem,
Somos pessoas que amamos essa cidade. O Dr. Dib disse do quanto ele deve. Eu também devo tudo à minha cidade. Aqui que eu criei meus filhos, aqui que eu tive os meus negócios, aqui que eu emergi para 3 mandatos de deputado estadual, mas aqui que eu fiz o grande projeto social, que foi o Projeto Tigrinho, até o sucesso. Na época do Dr. Dib foi criado o São Bernardo, mas o sucesso veio na minha mão, né? Com São Bernardo indo disputar Copa do Brasil, Elite do Paulistão, Campeonato Brasileiro. Então, assim, nós queremos essa São Bernardo, nós devemos para essa São Bernardo e nós nos juntamos para fazer isso tudo voltar a ser realidade. Essa é a realidade. São Bernardo é muito grande para estar vivendo o momento que está vivendo, né, doutor Dib? Deixa eu fazer uma provocação, doutor Dib, já que o Luiz Fernando tocou nesse ponto. Em 2003, o senhor assumiu a prefeitura de São Bernardo do Campo como prefeito. E em 2004, o senhor foi reeleito com mais de 76% da aprovação. O senhor recentemente passou por um problema de saúde, felizmente, graças a Deus. Eu acho que a conta tua está errada. Você falou que a primeira em 2003. Ele assumiu a prefeitura. Não foi? Assumiu em 2003. Foi, exatamente. E aí ele se reelegeu em 2004. 76%. Mais de 76%. Uhum. E aí, doutor Dib, né, eu falei, recentemente passou por um problema de saúde, está recuperado, graças a Deus, que bom. E estava em casa. O que fez o senhor voltar? Você poderia ficar muito bem, olha, estou em casa, já fiz minha contribuição, fui prefeito, deputado, fui vereador, poderia ficar em casa. Presidente da Anvisa, né? É médico. O que fez o senhor voltar, então, para esse cenário? Não estava mais filiado a nenhum partido, se filiou ao PSB? Apesar da doença, eu estava disposto a ir até o fim apoiar o Luiz Fernando. Uhum. Independente de eu vir para o processo eleitoral. Eu decidi isso, apesar da doença, porque é simples. Eu não queria assistir esse filme até o final. Tá. Isso é o final da cidade. Esse filme eu não posso me omitir, né? Então eu tinha que incentivar a campanha do Luiz, pedir para o Luiz sair candidato. E fez tudo isso, viu? Já perguntei o que eu podia fazer, e, apesar de não estar em condições físicas. Chegou para mim e falou assim: precisa de distribuir papelzinho para a rua, eu vou. O que precisa ser feito? O que precisa eu vou fazer. Aí aconteceu esse meio milagre, ou milagre inteiro, não sei. Um milagre de eu ficar bom, e aí eu estou disposto, estou vindo, estou para a campanha. Corpo e alma. 24 horas, né? Tenho dormido um pouco, mas o resto eu estou me dedicando ao processo de achar um caminho, o melhor caminho para a vitória do Luiz e de agregar valores, né? E ideias, porque a situação é tão delicada que a gente também precisa trabalhar não só a questão do voto, né? Mas precisamos trabalhar também na questão das ideias, incentivar as boas cabeças, as boas lideranças da cidade a trazer projetos, ideias para a gente retomar a São Bernardo o mais rápido possível e dar um choque de gestão que precisa ter um choque, né? E o Luiz tem um fator extremamente positivo, que é a amizade pessoal que ele tem com o presidente Lula. E não é só isso, né? São Bernardo hoje tem 2 ministros de São Bernardo, Luiz Marinho e Ricardo Lewandowski, e tem o irmão dele, que também é ministro, que é o Paulo Teixeira. Então, onde que uma cidade tem tanto ministro e o presidente da República, né? Quer dizer, é um achado, é um momento de conjunção de astros, né? Para salvar a nossa cidade. Eu acho que o Luiz é o cara certo no momento certo, aquilo que eu falei no começo. E eu tenho certeza que a população vai entender isso, vai, no dia 6, confirmar essa nossa proposta, e eu tenho certeza que a partir de 2 de janeiro, São Bernardo começa uma outra história.
Dr. Dib traz uma coisa, e é muito importante vocês entenderem, compreenderem e passar isso, né? A situação nossa é muito grave. Ela é muito grave. São Bernardo nunca andou para trás. São Bernardo sempre foi uma das cidades mais importantes do Brasil. Não só de São Paulo, do Brasil, né? É uma das cidades mais industrializadas, mais ricas. A nossa posição geográfica, estamos a poucos metros do Porto de Santos, a poucos metros do aeroporto de Cumbica, a poucos metros de Congonhas, do lado da capital, que são 12 milhões de habitantes, mas nós estamos numa região também muito rica, que é o ABC. Nós estamos ao lado da Grande São Paulo, aí nós estamos falando de 20 milhões de habitantes, quantos milhões de consumidores? E, assim, São Bernardo sempre foi ator principal dessa novela no nosso país. E hoje, perdendo empresas, perdendo a saúde, perdendo a educação, perdendo a cultura, mas aí perdendo tudo, né? A nossa juventude, nossas crianças, todas jogadas, não se construiu mais casas nessa cidade, enfim, muitos escândalos de corrupção, muitos escândalos de corrupção. O prefeito foi denunciado ao Ministério Público, nós vimos secretários sendo tirados por problemas de corrupção. Em 2 casos, 2 secretários, braços direito do prefeito. Nós vimos o envolvimento também de um escândalo que chegava a envolver o vice, assim, muitos escândalos de corrupção, coisas que nunca antes na história da cidade se deram. Então, assim, a situação é muito crítica, né? E eu vou dizer uma coisa, a experiência do Dr. Dib, né, a vivência, a própria paciência que nós estamos assistindo, sabe, ela é necessária. Nós começamos agora a debater o nosso programa de governo, né, Dib? Porque, assim, não adianta a gente dizer o que está ruim, como é que nós vamos tirar? Né? Eu acho que nós estamos unindo as nossas vivências, as nossas experiências, a nossa sensatez, né? Porque agora o nosso equilíbrio, agora é momento de muito equilíbrio, né? Quando o leite caiu no chão, a criança, você tem que calma, limpa, tal, pega a criança e tal. Então, assim, eu acho que nós queremos muito, nós devemos muito e nós faremos muito para resgatar a nossa cidade, para torná-la mais uma vez pujante. Nós vamos buscar melhorar a economia dessa cidade para que ela volte a ser, né, o que sempre foi São Bernardo, uma das principais cidades do Brasil, do estado de São Paulo e do Brasil, né? Hoje nós vivemos como uma das cidades mais endividadas, uma das cidades que tem uma maior população em situação de rua, né? Taxas de violência, de insegurança muito alta, né? Uma falta de atendimento, de políticas públicas que protejam a nossa população. Então, assim, é muito importante. Eu acho que talvez, doutor Dib, esse tenha sido, até agora, um dos mais aprofundados podcasts que a gente fez, porque a gente, de fato, agora está discutindo a real condição da cidade, né? Estamos tirando o véu, né? Exato. O véu da mentira, é muita mentira. Deixa eu fazer uma outra provocação, doutor Dib, se me permite. O senhor também presidiu o consórcio intermunicipal do ABC. E a gente sabe que da importância da região, né? O consórcio envolve as 7 cidades, pensa macro, um problema aqui é um problema de uma cidade vizinha, enfim, e a força de um consórcio para buscar investimentos federais, investimentos estadual, enfim. Eu queria lhe ouvir também porque o consórcio está abandonado o atual prefeito saiu, briga com todo mundo. Que se eu pudesse falar também da importância de se ter uma entidade como o consórcio intermunicipal. Infelizmente, quem está aí não dá a mínima para uma entidade como essa. Então, o consórcio é de extrema importância para a região. Ele tem uma voz mais importante que qualquer prefeito individualmente, junto
aos governos federal e estadual. Ele tem um papel importante também na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal e também no Senado. Então, ele tem uma voz extremamente potente. Você imagina o consórcio do ABC. Eu tive a honra de presidi-lo e fui, acho que o único, não lembro na história, se eu fui reeleito. O mandato estava a contento de todos os prefeitos. Mas por quê? Porque os prefeitos eles têm que estar juntos, não porque eles são amigos, porque os interesses são comuns. E o interesse da cidade está acima se ele gosta, se o prefeito da cidade vizinha é do mesmo partido que o dele, não é isso. A importância do consórcio e a grandeza dele não pode estar nas questiúnculas pessoais. E aqui as coisas são assim, ou ame ou deixo, né? Não, com essa questão pessoal, como se a cidade fosse propriedade pessoal. A cidade não tem dono. Ninguém é dono da cidade. O porta-voz tem que representar os interesses da cidade e não ter opinião pessoal. Então ele sai porque ele não se dá bem com o prefeito da cidade vizinha. Pô, o que o povo daqui tem a ver com isso? Então é de uma mediocridade. Eu sei que a palavra é pesada, mas isso é questão de ser medíocre, de ser pequeno demais, frente a uma coisa tão importante quanto a questão do consórcio. E ele está abandonado por causa disso. Essas questões pessoais entre prefeitos, que os prefeitos que pensam na sua cidade estão lá no consórcio. Importante até, doutor Dibe estava dizendo essa questão partidária, quando ele foi prefeito, Diadema era governado pelo Felipe. O Mauá era professor Oswaldo, era Donizete Oswaldo. E reelegeram. Doutor Dibe não era do PT e te reelegeram, quer dizer, não tinha e não tem essa questão, nunca teve. Né? Foi inaugurado pelo atual prefeito, que saiu do consórcio. Pessoal. Sabe, aqueles menininhos ranziza, né? Birrento, dessa forma. E a gente acabava a reunião do consórcio e iam todos almoçar. Sim. Independente de coloração partidária. A cidade é menor, a cidade é maior, a cidade que contribui mais ou contribui menos, São Bernardo sempre contribuiu mais para o consórcio. Porque proporcional à receita, era a maior receita, agora já não é. A gente está falando de civilidade, o que a gente trouxe no início do nosso prosa, que é muito importante. E eu lembro também que o senhor, em alguns momentos dessa nova caminhada, de vir junto apoiar a pré-candidatura do deputado Luiz Fernando à prefeitura da cidade, de falar do respeito ao próximo e de ser civilizado. Essa questão de intolerância, de raiva, de ódio, não cabe no meio político, não é, doutor Dibe? Não cabe, mas, infelizmente, foi instituído, né? Um modus operandi de política de transformar as diferenças de ideia em ódio, né? E ódio que eles não conseguem negar, né? E não é só ódio entre as ideias, é ódio, desculpa, de pobre, de negro, de mulher. Eles têm, sabe, um negócio raivoso contra a civilização, sabe? É uma coisa, não tem importância morrer, não tem importância, não sou coveiro. Isso dói muito, né? Como assim, isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Você acha que não dói? Tem que doer em todos nós, sabe? É a vida, né? Pô, 29 mortos. Não sou coveiro. Como não é? Nós temos que ser solidários. A palavra solidariedade tem que existir o tempo todo. Tem que ser fraterno, tem que ser tolerante. Como que você pode ter raiva, ódio de alguém? Pô? Isso não é sentimento que se transmita para criança ou para qualquer adulto. Isso não é normal. Isso é patológico, isso é doença.
né? Transformar o processo político, né, em ódio. Não pode ser. Nós não somos torcida organizada. Nós somos gente civilizada que quer o bem da população. A torcida organizada quer que o time vence. Nós queremos o melhor para a cidade. Não interessa quem vai. É melhor? Vamos lá, vamos fazer. Vamos ajudar a fazer. Nós temos que entender que o bem comum é o mais importante. Esse ódio, inclusive, reina na nossa cidade. Eu vejo, às vezes, uma pessoa criticando, fazendo uma crítica ao atual prefeito, ele sai aos gritos. Né? Eu não aceito crítica, eu não aceito, eu sou, tipo, a postura de déspotas, sabe? Eu sou o reizinho. Né? E isso não existe, nunca coube isso na nossa sociedade. Né? E aí o doutor Dib vinha dizendo, às vezes esse ódio, porque você tem uma fé diferente da minha fé, daqui a pouco é porque você torce para um time diferente do meu, eu vou te agredir, eu vou te ofender. Então, assim, nós precisamos trazer de novo a paz na política. Né? Nós precisamos sentar. Hoje, São Bernardo precisa, doutor Dib, nós precisamos estancar a fuga das empresas daqui, né? Porque é um processo que ainda está em continuidade. Em curso. Não parou. Né? E nosso prefeito ele não tem essa preocupação. Então, assim, é muito importante hoje a cidade compreender o que está passando, né? E que a gente possa, de fato, mudar essa página, virar essa página e reencontrar o crescimento, né? E trabalharmos para que São Bernardo volte a ser aquilo que sempre foi. Maravilha. Meus amigos, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Podemos fazer que nem no Faustão. Mas, doutor Dib, dizer assim, que foi um prazer recebê-lo aqui no Prosa com Luiz Fernando. A gente esperava muito esse momento de bater um papo, mas, acima de tudo, dialogar e trazer tudo que o senhor tem dessa sua vasta experiência de ter sido prefeito da nossa cidade, deputado, presidente do consórcio, foi vereador, secretário de saúde, médico aqui na nossa cidade, deputado federal, que é um olhar muito diferente. E aí, quando o senhor... Esqueceu a presidência da Anvisa. É a presidência, diretor-presidente da Anvisa, muito importante. E quando o senhor traz nessa sua serenidade de quem foi experiente, de quem foi um político, foi um prefeito, assumiu a prefeitura de São Bernardo, foi reeleito com mais de 76% dos votos, que pode agregar muito. Acima de tudo, agradecê-lo aqui nesse Prosa com Luiz Fernando e dizer da satisfação de poder bater um papo pessoalmente com o senhor. Já tinha feito algumas entrevistas à época de jornalista aqui na região, trabalho agora em São Paulo, mas muito bom, viu? Foi assim, uma troca de experiência, de sabedoria, que só dessa voz da experiência e da serenidade tênue consegue passar essa segurança para quem nos acompanhou aqui. Obrigado, viu? Não, obrigado obrigado ao nosso futuro prefeito Luiz Fernando. Queria agradecer quem está assistindo, a paciência de ouvir a gente, dizer que a gente vai continuar firme nas nossas ideias, batalhando, mas com lealdade e respeito ao próximo. Obrigado. Deputado Luiz Fernando, mais um Prosa com o Luiz Fernando, semanalmente aqui às terças-feiras. Esse prosa vasto, cheio de informação e de experiência aqui em nossa cidade. Sem dúvida, eu quero aqui de público, né, agradecer o abraço que esse grande líder, que esse grande homem público deu à nossa pré-candidatura, né? E não é de agora, o estímulo que ele sempre vem dando, a disponibilização que ele vem fazendo da vida dele, da história dele para esse projeto, né? E eu quero dizer que nós dois estamos muito juntos, né? E que a gente vem para fazer o melhor, né? Daqui a pouco nós vamos começar semanalmente, eu, o doutor Dib e outras pessoas também fazer um podcast falando do que a gente pensa da cidade, do que a gente programa, né? Detectado todos os problemas, as soluções que a gente tem apontado, né? E vai ser muito rico essa prosa que deve logo, logo começar
né? Mas eu queria agradecer vocês. Me permita Pois só não. me cortar rápido, por favor. Essa nova sessão de podcast que vem foi resultado das escutas daquelas reuniões de ouvir a população, de ir nos cantos da cidade. Exato. Nós fizemos o seguinte, para você que está nos acompanhando, nós já realizamos 20 grandes plenárias em todos os cantos da cidade. Nós já realizamos pelo menos 10 plenárias temáticas, discutindo educação, saúde e tal, para ouvir, captar. Só ouvimos, né? Porque hoje tem sido muito usual governar sem ouvir. Ora, o que a população quer? O que ela anseia? Nós ouvimos, agora a gente começa a sentar e definir quais são as soluções que a gente vai apontar, os rumos, os caminhos, e aí daqui a pouco eu e o Dr. Dib vamos estar aqui dialogando com cada um de vocês, né? O que nós propomos à cidade nessas questões todas que nós levantamos, quais são as alternativas que a gente aponta, né, para que seja o norte, né? Ninguém governa sem o norte, ninguém. E isso, sem dúvida nenhuma, será um debate sobre o nosso programa de governo. Então, pretendemos dialogar com a cidade e, assim, como eu não faço nada mais sem perguntar para o Dr. Dib o que ele está, o que é o certo a gente fazer, então nós vamos fazer juntos, né, meu Chassi? Maravilha, muito bom. Pessoal, mais um Prosa com Luiz Fernando. Obrigado pela sua companhia aí do outro lado, você que nos acompanha toda terça-feira, sempre às 7 da noite, aqui no Prosa com Luiz Fernando. Mais uma vez, aquele recadinho de sempre para você que está do outro lado. Luiz Fernando PT 13, tudo junto. Vai lá, curte, comenta, manda sugestão. Vamos fazer com que esse Prosa com Luiz Fernando chegue ao máximo de gente aqui em nossa São Bernardo. E olha, com esta novidade aí, esse detalhe, essa informação nova que o deputado Luiz Fernando trouxe aqui, uma participação com o Dr. Dib, vem novidades por aí, então fica atento nas redes sociais que as surpresas serão maravilhosas e a interação com você que está do outro lado melhor ainda. Obrigado pela companhia e até o próximo Prosa com Luiz Fernando. Tchau!